Em entrevista à Rede TV, o ex-ministro José Dirceu disse que um mandato de 4 anos de governo nas mãos do presidente Lula é pouco. Segundo ele, a retomada do projeto de poder do PT deve durar 3 mandatos consecutivos, incluindo a reeleição de Lula em 2026. Penso em 12 anos, 3 governos para um projeto de desenvolvimento nacional, porque o Brasil precisa fazer em 10 anos, 100 anos em matéria de ciência, tecnologia e educação. Foi o que disse José Dirceu. Segundo ele, o petista é o único que possui condições de liderar o Brasil. Durante a campanha eleitoral, Lula disse que, se fosse eleito, não pleitearia a reeleição. Depois da posse, no entanto, o petista recuou e admitiu que poderia tentar a reeleição. Roberto Mota, abro o giro com você. Mota, só análise sobre essas declarações do ex-ministro. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa audiência. Uma boa Páscoa para todos. Antes do surgimento daquele barbudo alemão, Karl Marx, o socialismo tinha um caráter utópico. Por exemplo, na Grã-Bretanha existia um industrialista chamado Robert Owens, que se preocupava com as condições sociais dos trabalhadores e pregava a criação de comunidades baseadas na cooperação voluntária, grandes cooperativas. Depois que o sapo barbudo alemão Karl Marx publicou o Manifesto Comunista, todo esse caráter utópico do socialismo foi abandonado. O único projeto do socialismo moderno é o projeto revolucionário. É a tomada do poder pela força e a manutenção dele. Foi exatamente isso que aconteceu na Rússia e na China, as grandes ditaduras comunistas modernas. Foi exatamente isso que aconteceu na Venezuela, em Cuba e em outras ditaduras socialistas ou comunistas. Só tem um detalhe: não foi como Karl Marx previa. Não foram os operários que fizeram essa revolução. Na verdade, foram intelectuais, auxiliados por grupos violentos, muitas vezes criminosos, que tomaram o poder. Hoje, não há nada mais distante de um operário do que um intelectual marxista. Mas o plano deles continua o mesmo: tomar o poder e ficar para sempre. Você o que achou? Alan Gani, bom ter você por aqui. Alan, nessa sexta-feira santa, uma data tão especial, bem-vindo sempre. Boa noite, Alan. Boa noite, Brau, boa noite, Mota, Dantas e a toda a nossa audiência. Feliz Páscoa a todos. Eu vejo de uma maneira bastante preocupante, até porque o PT, ele ficou 13 anos no poder e a gente paga essa conta, principalmente pela irresponsabilidade fiscal, até hoje. E o Dirceu, ele é um estrategista. Veja que numa entrevista na TV Cultura ao falecido Abu Janra, ele disse que o crescimento das esquerdas na América Latina foi planejado, sim, por meio do Foro de São Paulo. Então acredito que ele não está blefando, e vamos lembrar que o PT é um partido muito poderoso, como o Mota bem colocou em relação aos intelectuais. O PT talvez seja o primeiro partido que incorporou uma noção gramsciana, né? Unindo ali a política com a cultura, e tem representantes no judiciário, na mídia, na academia. Ele consegue disseminar essas ideias por toda a sociedade. Vide que o Lula, depois de tudo que aconteceu, se tornou presidente da República novamente. Então eu vejo de uma maneira muito perigosa isso, né? E talvez até factível, por conta desse projeto hegemônico que o PT tem de poder. Você, Cláudio Dantas, se preocupa com essas falas de José Dirceu? Dantas, boa noite. Boa noite, Brown, boa noite, Mota, boa noite, Gani, boa noite à nossa audiência infalível. Olha aqui, o Zé Dirceu, ele quer várias coisas, né? Ele já dizia que tomar o poder é diferente, né, de ganhar a eleição, enfim. O Zé Dirceu teve aí, como o Gani frisou, junto com o PT, 3 mandatos e meio presidenciais para poder implementar o seu projeto de poder, para poder implementar a sua visão, defender na prática, com a máquina na mão, a sua visão de sociedade,
a sua visão de forças produtivas, a sua visão de aparato burocrático. O Zé Dirceu foi treinado em Cuba. Zé Dirceu tem o Fidel como seu grande líder espiritual, ideológico, filosófico até. É claro que ele quer, mas ele não quer só 12, ele quer a vida inteira. Se ele pudesse, ele ficaria no poder como ministro da Casa Civil, nunca teria sido derrubado, né? Nunca teriam denunciado ele em esquemas de corrupção, ele não teria sido condenado 2 vezes em 2 processos, mensalão, petrolão. Eu acho que a imprensa dá voz para um sujeito que tem uma ficha corrida desse tamanho já tá errado. Mas eu vou sintetizar aqui a análise daquilo que o Zé Dirceu está falando em relação ao que nós estamos vivendo atualmente, porque assim, é isso. Teve a oportunidade e não implementou. O país que nós temos hoje é pior do que aquele que o Lula recebeu em 2002, em 2003, do Fernando Henrique. E aí eu vou sintetizar com a fala do Éder Barbosa aqui no chat. 100 dias já está assim, imagina 12 anos. Agora, Mota, a gente tem visto vários personagens que foram importantes no passado do PT, mas que não conseguiram voltar à vida pública pelas mãos do eleitorado, que não foram eleitos para cargos públicos, que voltaram a ter espaço no atual governo, né? A gente falou nessa semana do ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, que ganhou a presidência da Engea, a própria ex-presidente Dilma Rousseff, que vai presidir, já está presidindo o Banco dos BRICS, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tinha sido derrotado na eleição a governadora aqui em São Paulo. O eleitorado paulista não quis Fernando Haddad, mas ele ganhou o Ministério da Fazenda e por aí vai, né? A lista é grande de políticos que não conseguiram cargos eletivos, mas que estão ocupando espaço agora no atual governo. José Dirceu não, né? Ainda não apareceu. Isso significa que esses projetos dele, que o Dantas relembrou agora, ficaram de lado? São ideias que o governo abandonou ou não? Isso te parece até mais preocupante, que alguém que não está ocupando espaço no governo, não está diante da atenção pública, dos holofotes da imprensa, do olhar da opinião pública, e isso pode significar até um poder de atuação ainda maior. Como é que você vê isso, Mota? Esse é um ponto importante, Brown, porque eu não sou adepto de teorias da conspiração, pelo contrário, eu passo meus dias esclarecendo coisas nas redes sociais, mas eu acho que nunca o brasileiro teve mais motivos para imaginar que há maquinações ocultas por trás de tudo que a gente vê, né? Você levantou um ponto muito importante. Eu acho que eu, no meu tempo de vida, nunca vi a esquerda brasileira tão afastada da realidade da população, né? Eu não posso dizer tudo o que eu gostaria aqui, mas vou me limitar a citar um caso bastante específico, que é a postura da esquerda em relação à questão do crime. A esquerda não perde uma oportunidade para passar a mão na cabeça dos bandidos, para criar benefícios, para reduzir penas. Ontem nós vimos um episódio em que traficantes armados com fuzis e granadas, traficantes de outros estados que estavam aqui no Rio de Janeiro, na favela da Maré, eles estavam sendo perseguidos pelo BOP, eles foram se refugiar numa escola pública. O BOP cercou a escola, começou a negociar a rendição dos traficantes. Os ativistas de esquerda foram para as redes sociais convocar a população da favela da Maré para ir para o local se manifestar. Tem vídeo nas redes sociais de mulheres e crianças se dirigindo para aquela situação de conflito. E aí uma ministra, não vou dizer o nome para não fazer propaganda de coisa ruim, mas uma ministra deu uma declaração contra essa operação do BOP. Uma declaração que foi rebatida com muita clareza e muita coragem moral pelo governador do Rio, Cláudio Castro, dizendo que ele disse alguma coisa, que ele se sentia muito triste em ver um país em que uma ministra de Estado fazia uma declaração como essa. Então, isso é só para dizer, Brown, que é incompreensível para muita gente, né, a distância que a esquerda hoje está do cidadão comum e o espaço e o poder que a esquerda ocupa hoje. São duas coisas completamente incompatíveis e, para muita gente, inexplicáveis. Agora, Alain, o Mota mencionou mais cedo alguns dos países onde a esquerda conseguiu se perpetuar no poder por anos, décadas. A Rússia, China, Venezuela. Você vê o Brasil com risco de estar sujeito a um processo semelhante ou não? A nossa sociedade
tem uma estrutura diferente que não vai permitir que isso aconteça por aqui, Alan? Olha, eu acho que este risco, ele existe sim, Brau. É claro que aqui há toda uma série de interesses e instituições que dificultam este processo, mas seria um processo diferente do que ocorreu na China ou na Rússia, que é mais por meio da força. Aqui seria muito mais por meio da ocupação de espaços e pela cultura. Quer dizer, a partir do momento que todo mundo tem um pensamento de esquerda na sociedade, e não é à toa que os jovens sempre são alvos, se todo mundo pensar como esquerda, eu nem preciso mais do uso da força. Aliás, a gente só endurece quando é necessário, é muito custoso para o Estado endurecer contra o indivíduo. Então é muito mais eficiente fazer toda essa propagação ideológica por meio da cultura. E a gente vê isso claramente nas escolas, nas universidades, onde prevalece o pensamento de esquerda, onde sempre o comunismo, de certa forma, ele é glamourizado e nunca se mostra ali o lado ruim, e quando se mostra o lado ruim do comunismo, sempre é porque não deu certo, porque não foi bem aplicado. E a ocupação de espaço também, seja na mídia, seja na justiça, aonde essas ideias de esquerdas e as decisões também de esquerda vão perpetuando na sociedade. Então eu vejo que sim, é um risco possível, é mais difícil aqui no Brasil, porque tem algumas forças e instituições bastante poderosas que acabam, sempre botando um freio nesse processo. Mas o risco existe sim, Brau. Você acha, Dantas, que seria bem-vindo uma manifestação do presidente Lula, que o presidente viesse a público para comentar essas falas do aliado, do ex-ministro José Dirceu, Dantas? Eu queria devolver uma questão para o Gani aí. Manda ver. Porque ele fala de que tem instituições que seriam capazes de resistir e tal. Eu queria saber quais, Gani. A gente aqui. A gente Boa. aqui. É isso. Olha aqui, eu acho que o Lula fala demais e trabalha de menos. Eu não acho que ele tem que vir comentar nada, até porque o Zé Dirceu é porta-voz do Lula. O que o Zé Dirceu diz é o que o Lula pensa. Sempre foi assim. Na verdade, o Lula é um executor de políticas pensadas pelo Zé Dirceu. É claro que hoje nós temos mais ideólogos ali desta política petista no entorno do Lula. Nós temos a Janja, por exemplo, que hoje é talvez a voz que mais fala no ouvido do Lula o que ele precisa fazer. O Zé Dirceu, apesar de todo o passado dele, ele teve de enfrentar, durante a gestão do PT ali, ele teve de enfrentar uma visão diferente, um pouco mais pragmática que a dele, que foi a do Palocci, do Antônio Palocci. Tanto é que eles viviam brigando, se batendo aqui na esplanada, e um denunciando o outro, né? Então, acabou que os dois caíram, depois voltaram, caíram de novo. O Zé Dirceu disse nessa entrevista da Folha que, inclusive, hoje ele olha para trás e diz que talvez não fosse melhor não ter sido ministro da Casa Civil, né? Porque ele foi um ministro, foi o todo-poderoso, e se sentia de fato a eminência parda do governo Lula I, né? Então, assim, nós temos uma situação que inclusive é muito curiosa, porque hoje o Zé Dirceu está aí buscando relevância no debate público. Ele permaneceu durante a campanha toda mergulhado, né? Mergulhado. Ele tem se encontrado com o Lula em São Paulo, tem evitado vir a Brasília. Esses encontros acontecem na casa nova que o Lula tem lá, é uma mansão que ele alugou, e essas conversas ocorrem à noite, fora dos olhos da imprensa e de qualquer tipo de testemunha. Mas a gente sabe que elas ocorrem. Por isso que eu digo, não tem porquê ele vir a público dizer, comentar qualquer coisa. E eu acho difícil que alguém da imprensa festiva que esteve com ele no café da manhã ontem faça qualquer questionamento sobre essas declarações do Dirceu. Enfim, nós estamos falando de projeto de poder, nós estamos falando de uma visão hegemônica, de uma visão que ela não se realiza, né? Aquela promessa de campanha de uma frente ampla, ela não se realiza na prática. Então é muito curioso que ele agora, nesta entrevista, venha dizer que
esse projeto de 12 anos não seria um projeto do PT, seria um projeto de uma frente ampla. Pô, a frente ampla já acabou. O Lula já fez questão de deixar claro que a frente ampla é o PTzão. É o PTzão com seus satélites. Só que acontece que tem um centrão. E a novidade dessa gestão é esse embate entre o PTzão e o centrãozão. É o Lira, que botou lá na mesa as suas cartas, e o Lula que tenta negociar. Ontem, inclusive, ele disse ele lamentou, hoje isso está em algumas colunas aí nos jornais, ele lamentou hoje o poder que tem o Congresso, que tem a Câmara dos Deputados. Disse que as coisas são diferentes. Agora ele está se dando conta que governar é diferente do que daquela primeira vez. Já está se colocando na posição de vítima para tentar justificar a sua incapacidade de governar, que se realiza nesses 100 dias, sem nenhuma entrega, sem picanha, sem cerveja. Agora, Mota, você acha ruim esse silêncio, especialmente pegando carona nisso que falou agora o Dantas, né, sobre esse esfacelamento da frente ampla, né, sobre o quão foi abandonada essa ideia de um governo de coalizão, né, que daria espaço para diferentes ideologias, que pacificaria o Brasil. Você não está estranhando e não é ruim esse silêncio daqueles políticos que compuseram com Lula no período eleitoral, ou aqueles da terceira via? Lembrando que a candidata da terceira via, que foi Simone Tebet, a terceira colocada na eleição, virou ministra do presidente Lula, né, já declarou apoio horas depois do resultado do primeiro turno e virou ministra, ganhou cargo no governo. Economistas que apontavam que não gostavam nem de Lula nem de Bolsonaro, mas entre a barbárie que seria representada pelo ex-presidente, preferiam a volta de Lula ao poder. Não te parece estranho, não é nocivo esse silêncio desses personagens todos, Mota? Brau, não se pode abandonar uma coisa que nunca existiu, tá? Eu acho que a preocupação mundial com a Amazônia seria resolvida se o mundo soubesse a quantidade de caras de pau que existem na política brasileira. A quantidade de madeira disponível na política brasileira já supriria esse problema no mundo inteiro. A quantidade de gente que encontrou uma desculpa ou outra para embarcar nesse projeto do PT foi enorme. Alguns hoje ainda têm a preocupação de encontrar uma narrativa, de encontrar alguma desculpa para dizer que se enganaram, que se equivocaram. É difícil entender como pode ter havido equívoco, porque nós ajudamos muito para que não houvesse equívoco, né? A gente todos os dias vinha aqui, analisava os eventos de campanha, o que era dito, as propostas, as ideias, explicávamos aqui em detalhes. Então, me espanta um pouco como pode ter havido pessoas que se equivocaram. Eu acho que por trás disso a gente tem razão para suspeitar que existe um acordo, uma acomodação em torno de um projeto de poder. É uma realidade que existe em todos os países. Esse ecossistema da política, dentro dele existem pessoas, indivíduos que são como parasitas, né? Eles vão para onde houver maior fartura de oportunidades, não importa o que está por trás, não importa a característica de quem está no poder naquele momento. E, por algum motivo, eles sentiram o cheiro do poder vindo do lado do PT e não tiveram a mínima preocupação, e ainda não tem hoje, em tentar entender, em tentar compreender a natureza do projeto político, do projeto econômico, do projeto social. Eu acho que essa é a realidade que a gente está vendo hoje.